Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa tarde de segunda-feira como prioridade para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome, Pai. Tu que é digno de louvor, adoração. Tu, Pai, que é o Deus de amor, de justiça e de misericórdia. Pai, estamos nesta tarde com o propósito de aprender mais a Tua Palavra. Eu que estou aqui ministrando e cada um dos irmãos que estão do outro lado ouvindo esse estudo. E te pedimos, Pai, que por intermédio do Teu Espírito Santo o Senhor possa nos convencer do pecado, nos consolar, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua Palavra, para que o Senhor possa se revelar através da Tua Palavra a nós. É isso que necessitamos, Pai, para que todos os dias da nossa vida nós possamos nos fundamentar na Tua Palavra e viver de acordo com os Teus preceitos. E por isso que eu te peço, Pai, esteja conosco nesse estudo, que seja eu ministrando, mas que seja o Senhor falando através dessa ministração aos corações dos irmãos. Porque a Tua Palavra tem poder. Não é eu ou a minha voz ou o que eu estou falando, mas é a Tua Palavra que tem poder. E por isso, Pai, eu te peço que pela Tua Palavra nos transforme, nos renove e nos fundamente. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Semana passada nós estudamos o versículo 7 do capítulo 5. Nós estamos vindo aí de uma série, né, a respeito das bem-aventuranças, como os irmãos já bem sabem. E hoje estudaremos o versículo 8. Amém, irmãos? O versículo 8 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Então, desde já, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, a sua água, amém, irmãos? Para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor juntamente, amém, irmãos? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 5, versículo 8. Amém? Eu quero lembrar aos irmãos que a versão que eu estou lendo aqui, como eu sempre falo no início, é a versão Almeida Revista e Atualizada. E os irmãos que quiserem ouvir, né, e ver nessa mesma versão, pode estar acompanhando ali no aplicativo do celular, ou que tem a Bíblia física também nessa versão. Mas a versão, ela não influencia no texto, irmãos, né? Ela tem algumas diferenças de palavras aí por tradução, porém o sentido do texto é o mesmo, porque é a palavra de Deus. Amém? Então vamos ler. E diz assim o versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração ou os puros de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os puros, né, de coração, algumas versões estão limpos, porque verão a Deus. Amém? Nós estamos vendo aí desde o início das bem-aventuranças que são passagens voltadas às pessoas que se propõem a servir a Deus, né, que são cidadãos do céu, do reino de Deus. E aqui vai uma opinião minha, irmãos, e desde já eu quero dizer que é uma opinião minha, tá? Que
se existem todas essas bem-aventuranças e todas são importantes, e como eu disse, elas são pontualmente gradativas. Então tem a primeira bem-aventurança, que com ela você vai conseguir a segunda, que com ela você vai conseguir a terceira, que com ela que você vai conseguir a quarta, e depois das primeiras 4, como vimos no estudo passado, vai começar a ter a ação externa, porque as 4 primeiras são você e Deus, e a partir da 5ª você já tem, que é o versículo 7, da misericórdia, que é, além de você e Deus, é a atitude externa de transpor Cristo para o mundo. E aqui também existe uma ação interna e externa, porém, na minha opinião, como eu disse, eu creio que é uma das mais belas bem-aventuranças. É a bem-aventurança que ela aborda, se eu posso dizer assim, a essência da vida cristã. Se os irmãos concordarem comigo, esse é o alvo, irmãos. Esse é o fim. Esse é o anseio do cristão. Do que o senhor está falando, pastor Rafael? Do final do versículo 8. Bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque verão a Deus. Ver Deus, irmãos. Esse é o anseio do cristão. Ver Deus. Esse é o propósito, é o fim. Esse é o propósito, esse é o fim de ver Deus. Todo cristão deseja isso. Esse é o alvo final. O teólogo James Hastings, ele acrescenta que ver Deus tem sido o último propósito de toda a filosofia, a última esperança de toda a ciência, e permanecerá sendo o último desejo de todas as nações. Esse é o propósito de um cristão, ver Deus. O teólogo John MacArthur, ele vai destacar que os puros de coração não são aqueles que observam a limpeza exterior. Não são aquelas pessoas que participam de cerimônias. Não são aquelas pessoas que possuem religião da realização humana. Então perceba, irmãos, a pureza de coração aqui, ela não tem nada a ver com exterioridade. Ela não tem nada a ver com você ser aceito em uma sociedade por participação ativa em cerimônias ou em realizações religiosas humanas. Perceba bem o que eu estou dizendo, humanas. E por que ele destaca isso? Porque a pureza do coração ela é interior. A pureza do coração ela é uma busca íntima a Deus, pura. E nós vamos entender o sentido disso aqui. Porque muitas das pessoas eles entendem que a pureza de coração é aquilo que ele consegue enxergar. Até porque nós, seres humanos, só conseguimos enxergar o exterior de outra pessoa. Então, através de algumas atitudes, nós julgamos pessoas. Nós, seres humanos, eu e você, julgamos pessoas. A Bíblia vai dizer que nós pecamos por pensamentos, sentimentos e omissões. Ações e omissões. Então, muitas das vezes no pensamento de ver uma pessoa com atitude ou outra que, ao nosso ver, é boa, nós julgamos que aquela pessoa tem um coração bom. Porém, isso não é exterior. A bem-aventurança aqui ela não está tratando de atitudes exteriores somente. Não é só isso. Existem atitudes exteriores? Existem. Mas ela principalmente não é exterior. É isso que está dizendo aqui. Nós podemos interpretar esse texto aqui
de algumas maneiras, mas eu quero tentar aqui interpretar de 3 principais maneiras. Nós vamos interpretar a partir das palavras pureza, né? Bem-aventurados os puros de coração ou os limpos de coração, tanto faz. Mas o mais aproximado aqui do original grego é puro, pureza, coração e a última frase, verão a Deus. Então nós vamos interpretar essas 3 formas: pureza, coração e verão a Deus. Amém? O teólogo John Stott, ele vai acertadamente, eu posso dizer que pureza se refere à pureza, olha só, pureza interior. Qualidade daquelas pessoas que foram purificados de uma imundície moral. Uma imundície moral. Em oposição também, como eu posso dizer, a imundície cerimonial. O que ele está dizendo aqui? Pureza aqui significa você se abster, você se transformar ao ponto de você não se conformar com a moral que o mundo prega. Né? Nós podemos até lembrar da passagem, famosa passagem lá de Romanos 12, ao qual Paulo cita, né? Rogo-vos, pois, irmãos, e pelo amor de Jesus Cristo, né? Vos transformeis, né? Pelo coração, pelo corpo e pela mente. Eu não me lembro bem da passagem em si, né? Que vos renoveis pela renovação da vossa mente, para que vós experimenteis, né, o quão boa. Os irmãos conhecem a passagem. E é justamente isso, é transformar, renovar, limpar o coração dessa moralidade mundana, ou como o teólogo diz aqui, dessa imundície moral. Porque, meu irmão e minha irmã, você vai concordar comigo que a moral que o mundo prega de nada tem a ver com a Bíblia. Aí você pode dizer, não, mas o Senhor está sendo radical demais. Porque o mundo prega para você ser bom, para você ser honesto. Mas será que é o mundo que prega isso mesmo? E qual é o intuito que o mundo prega? Será que o intuito que o mundo prega, a bondade e a moralidade, é na pureza íntima da obediência a Deus? Ou meritória? Ou para reconhecimento humano? Perceba, isso tem que estar na nossa mente, irmãos. Isso tem que estar no nosso consciente. O que o mundo prega moralmente de nada tem a ver com a Bíblia. De nada tem a ver com a moral de Deus, com a ética do reino de Deus. Nós vimos que as bem-aventuranças são estritamente ética, moral do reino de Deus. Então, a pureza que dita é a pureza que te livra dessa imundície moral. E ele também vai dizer que ela também te livra da imundície cerimonial. E o que ele está querendo dizer com isso? Imundície cerimonial nada mais é do que a religiosidade, irmãos. Porque também o oposto da moralidade, ao oposto da moralidade, que nós também pregamos com a teologia liberal, que eu posso dizer assim, nós temos também o radicalismo, que nada mais é do que o cerimonialismo. E nós podemos fazer aqui uma comparação desse cerimonialismo aos fariseus da época de Jesus, porque eles eram assíduos em ler a palavra, em conhecer a Bíblia, no caso na época a Torá, né? O Velho Testamento, conhecer tudo, estudar, viver para aquilo, porém não praticar nada daquilo, porém usar aquilo em benefício próprio, porém distorcer aquilo
para realizações pessoais ou para achismos da cabeça. Da mesma forma que vemos hoje, muitas pessoas que pregam a palavra de maneira deturpada, muitas pessoas que pegam um versículo isolado da Bíblia e fazem daquilo uma lei de vida, que pegam um versículo isolado da Bíblia e faz aquilo de verdade absoluta, sem um contexto, sem uma interpretação do que o autor está falando. Porque eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Se você crê na Bíblia, você crê que ela é inspirada por Deus. Então nós não temos que dizer o que nós achamos que está dizendo. Nós temos que dizer o que o autor está dizendo. Porque quem foi inspirado foi o autor a escrever. Não foi eu e nem você. Não fomos nós que escrevemos a Bíblia. Não estou dizendo aqui que o Espírito Santo não possa te revelar a palavra, inspirar a nós a palavra, porque a palavra ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo para o nosso entendimento. Mas a escrita já está escrito. E o que está escrito tem que ser entendido. Perceba. E por conta disso, meu irmão e minha irmã, hoje existem várias religiões, seitas, e eu vou ser até mais grosseiro em dizer, heresias. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que outrora vivia na heresia. Eu vivia. Mas porque não conhecia a palavra. Que é o caso de muitas pessoas hoje. Que preferem receber a palavra mastigada. Que preferem ouvir do que ler. Que preferem assistir um vídeo do que buscar. Não que assistir um vídeo ou ouvir era errado. Não, não é isso. Mas que você tem que ter o entendimento da palavra por si só. Não tome o que eu estou dizendo aqui como verdade absoluta. É isso. O cerimonialismo é isso. É você pegar a Bíblia e começar a fazer daquilo, encaixotar aquilo, a Bíblia, de uma maneira que só a sua verdade vale. Cerimonialismo. Lembra que os fariseus eles se achavam a autarquia, eles humilhavam, eles desprezavam as outras pessoas porque achavam que eram impuros, que eram indignos. João Batista bate em contraposição, dizendo que, olha, não perca o tempo pensando que vocês vão ser salvos, porque se dizem filhos de Abraão, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Nós vimos isso lá em Mateus capítulo 3. João Batista estava falando ali, olha, esqueça o cerimonialismo, esqueça a sua religiosidade. Religião não salva, quem salva é Jesus. Perceba isso. Lembre que Tiago vai dizer lá no seu livro que a verdadeira religião é o cuidar dos órfãos, das viúvas e das pessoas que necessitam, que sofrem. Essa é a verdadeira religião. Lembre-se disso. É o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cerimonialismo. Então a pureza aqui, irmãos, é justamente isso. É tirar o seu coração da moralidade mundana e tirar o seu coração também do cerimonialismo. Porque Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer e na hora que Ele quiser. Entenda isso. Claro que a Bíblia, ela vai nos dar formas e meios de viver. E claro que existem religião, né? A religião é um meio de congregar e que é bíblico também. Mas perceba, a religião é algo feito por pessoas e com certeza ali no meio delas vão ter pessoas que vão errar e vão ter pessoas que vão acertar, porque é feito por pessoas. Eu tenho uma mania de dizer que Jesus Cristo ele não veio trazer uma religião e sim uma cultura. Porque tem diferença.
Cultura é aquilo que vem impregnado desde é uma moral de uma população. Você sabe que hoje no mundo existem culturas diferentes, né? Você tem a cultura indígena, ao qual as pessoas se vestem de maneira diferente, ou nem se vestem, e aquilo é normal para eles, aquilo é uma cultura. Países da África, ao qual pessoas se vestem, colocam acessórios diferentes, aquilo é uma cultura. E Jesus Cristo veio nos trazer uma cultura. E qual a cultura que Jesus veio nos trazer? A cultura do céu, a cultura da salvação, não a religiosidade. Não uma religião que é certa e a outra que é errada. Não, a verdadeira religião, irmão, é servir Jesus, biblicamente. É isso. O teólogo Tasker ele vai definir os limpos de coração como pessoas íntegras, livres da tirania, pessoas que não têm um eu dividido. Eu dividido. Como assim? Preste bem atenção. O coração, irmãos, hoje ele é tido como o centro da personalidade. Nós vamos ver divergências aí entre filósofos e outros filósofos, né? Mas na Bíblia o coração é tido como o centro da personalidade. Isso não quer dizer meramente que ele é a sede dos afetos humanos ou das emoções. Não, não é isso. Nas Escrituras o coração ele inclui, preste bem atenção, mente, emoção e vontade. Então, na Bíblia, diferente da moral humana e do que diz René Descartes, esses filósofos, né, que dizem que da famosa frase penso logo existo, né, onde a totalidade do ser humano está na mente, diferente disso, a Bíblia ela vai nos dizer que o coração ele compreende todo o ser humano em sua totalidade. Jesus está afirmando que a pureza ela deve penetrar em todos os meios, em todas as vias, em todos os corredores da nossa vida. A pureza do coração ela tem que estar em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossas motivações, em nossos desejos, em nossa vontade. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia vai dizer que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Percebeu aí? A palavra de Deus ela é categórica em afirmar que o coração é fonte de da vida, além de fonte de todas as dificuldades. Jesus esclareceu lá no livro de Mateus, que nós vamos estudar, né, do Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer: porque do coração procedem os maus desígnios, procedem os homicídios, o adultério, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, a blasfêmia. Então perceba, do coração procede tudo isso. E eu quero te alertar e lembrar os irmãos, no mundo em que vivemos, e os irmãos vão concordar comigo, porque é o que é pregado, irmãos, né? Que o meio em que nós vivemos é o motivo ao qual as pessoas se tornam o que elas são. Claro que isso não é uma regra de que todas as pessoas falam, né? Mas a maioria diz isso, que é o meio que influencia as atitudes das pessoas. E o teólogo Martin Lloyd Jones, o doutor Martin Lloyd Jones, ele alerta acerca do erro de pensar isso, que o mal está no ambiente, e ele não está. Volte lá em Gênesis e lembre-se que Adão caiu no paraíso, no ambiente perfeito, o único ambiente perfeito.
O profeta Jeremias diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Isso está lá em Jeremias 17, 9. Então, irmãos, esses filósofos como John Locke, Auguste Comte, John Jacques, Russell, eles estavam equivocados em dizer acerca do homem. Todos eles negavam a respeito do mal interior, o mal inerente. Todos esses filósofos antigos, eles negavam a respeito do mal interno. Para eles, o mal estava nas estruturas, no ambiente, fora do homem. É isso que a moralidade e a filosofia moderna prega, ou pregava. O mal, porém, irmãos, como nós estamos vendo aqui na Bíblia, ele não vem de fora, mas ele vem de dentro do homem. Você sabe disso mais do que eu. Isso não pode ser verdade, porque senão, em via de regra, toda pessoa que tem uma dificuldade ou que mora em situação de rua ou que mora em situação da miséria seria corrupto, ladrão, mau caráter, idólatra, blasfemo, não é, homicida. E toda a pessoa que tem uma vida boa, uma vida próspera, que seria uma pessoa pura de coração. E você sabe que não é isso. Não é o meio que traz a maldade. Você sabe que 99%, eu posso dizer isso, 99% das pessoas que vivem em situação humilde, na miséria, são pessoas íntegras. Pessoas que não tiveram oportunidades, mas que prezam pelo nome, porque é a única coisa que eles têm, que preferem pedir do que roubar, que preferem morar na rua do que invadir, que preferem sofrer a míngua do que se aproveitar das pessoas. E muitas pessoas também com a condição boa também são boas. Então não tem nada a ver, irmãos, o meio com a maldade. A maldade ela é interna do ser humano. Nós sabemos que nós fomos concebidos em pecado. Nós nascemos no pecado, irmão. Dentro de nós pulsa um coração que outrora e sempre vai ter vestígios do pecado. O famoso pai da psicanálise, né, o Sigmund Freud, né? Ele diz que os nossos problemas são, eu vou usar um termo aqui que ele usa, irmãos, halógenos. O que significa isso? Que os nossos problemas são gerados fora de nós. Nossos problemas são gerados fora de nós. Mas eu tenho aqui uma pessoa que diz que os nossos problemas são autógenos, gerados dentro de nós. E essa pessoa é Jesus. Nós acabamos de ler. Mateus capítulo 15, versículo 19. É do coração que sai a maldade, procede os desígnios do homicídio, do adultério, da prostituição, do furto, dos falsos testemunhos, das blasfêmias. Então é de dentro de nós. Então o que significa ser puro de coração? E aí a pureza, nesse sentido, nós vamos ver ela. O que significa a palavra grega da pureza? A palavra usada aqui no grego da pureza, ela significa ser limpo, ser puro, sem mescla, não adulterado. E ela era usada em alguns sentidos. Preste bem atenção no sentido que essa palavra que Jesus usou aqui, ela era usada. O primeiro sentido era um sentido comum. Preste atenção. Olha o sentido comum que ela era usada. Ela era usada. Perdão, irmãos.
para designar a roupa que era suja e foi lavada, designar um trigo que tinha sido separado da palha. Ele também era usado em relação ao exército, que ele eliminava os soldados que não queriam participar ali do exército, ou soldados medrosos. Ela era usada também para descrever o vinho ou o leite que não era adulterado com adição de água. Ele era usado também em relação ao ouro puro. Então, no sentido comum, significa dizer que é um coração sem mistura, sem fusão, sem adulteração, sem resíduo, peneirado. Esse é o sentido comum usado na época. E temos o sentido bíblico da palavra pureza. O puro, aqui, ele significa destituído da hipocrisia. Como assim, pastor? Uma devoção não dividida. É um coração voltado estritamente para a adoração a Deus, sem divisão com a moral do mundo, sem divisão com a tentação do mundo. E quando eu digo com a tentação, sem divisão, eu não estou dizendo que você não será tentado, mas eu estou dizendo que o seu coração ele vai ser voltado a Deus, que mesmo tentado, você vai saber que aquilo não é o que agrada a Deus. É um coração destituído de hipocrisia. De dizer que ama a Deus, mas faz o contrário. De dizer que conhece a palavra de Deus, mas vive totalmente o contrário. Essa é a pureza. Lá em Salmos 86:11, o salmista vai dizer que dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Perceba, somente, só temer o teu nome. Temer a Deus. A nossa grande dificuldade, meu irmão e minha irmã, é o nosso coração dúplice. É verdade, irmãos. A gente não pode ser hipócrita em dizer isso. Uma parte do nosso ser, ele quer conhecer a Deus, adorar e agradar, mas a outra porção, ele quer algo diferente. Se não fosse isso, lá em Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo não teria dito: porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Preste atenção, é uma guerra. E esse é o ser humano. Mas Paulo aqui, ele era puro de coração. Por quê? Olha o que ele está dizendo. Porque no tocante ao meu homem interior, o que ele está dizendo? No meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas não é porque eu tenho prazer na lei de Deus que os meus membros, minha carne, ela não tem vontade de pecar. É isso. É uma guerra. É o coração ter amor em Deus. É o coração estar limpo, mesmo sabendo que a carne quer outra coisa, mas você resiste ali porque o teu coração está limpo. E não com o coração dividido, dando lugar à vontade da carne. O coração limpo, irmãos, é um coração que não está dividido, destituído de contaminação. É um coração puro, íntegro. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim: segui a paz com todos os e a santificação. Perdão, irmãos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação. Lembre-se que nós falamos de santificação no estudo passado, que é gradativo.
Nós não estamos ainda no corpo glorioso, nós temos pecados. Mas a diferença minha e sua, meu irmão, é que nós temos um coração voltado a Deus e que esses pecados não nos derrubam na busca do céu. Nós vamos cometer pecados, mas nós vamos nos arrepender e não vamos cometer mais ele, e vamos em frente. Lá na frente, vamos cair por alguma coisa, por um pensamento, por uma atitude. Vamos nos arrepender e vamos seguir em frente, e assim até vermos a Deus. Isso é santificação. Então a pureza de coração é justamente isso. O coração, na sua totalidade, no seu corpo, em todas as vias do seu pensamento, emoção, mente, ser puro em busca do reino de Deus. E como diz a palavra, qual é a recompensa? Tem a recompensa, irmão. Como o próprio versículo diz, bem-aventurado, nós já começamos todos os versículos assim, que é a verdadeira felicidade ao qual só Jesus, só Deus, só o Espírito Santo nos traz. Ser puro de coração nos traz a verdadeira felicidade. Ser puro de coração nos mostra que em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à provação, nós somos felizes ao porquê o nosso foco não é a terra, o nosso foco, a nossa natureza. Nós não somos do mundo, nós somos cidadãos do reino de Deus. E como eu disse no início do estudo, que na minha opinião é o propósito final de todo cristão, de toda a humanidade, que diz: verão a Deus. Ver Deus. Isso é lindo, irmãos. Deixa eu exemplificar aqui aos irmãos. Nós temos 3 aspectos da visão. Nós temos a visão física, a visão mental e a visão espiritual. Como assim? Preste bem atenção. A primeira visão é a física, a natural. Por meio daquela que nós distinguimos objetos, materiais, vemos o mundo, né, à nossa volta. A visão corporal, a física. A segunda visão é a visão mental. E qual é essa visão? É a visão dos cientistas, dos poetas. É a faculdade mental que ajuda o homem a descobrir leis da ciência, fazer analogias, conexões, ter ideias, né? Porque muitas ideias você não tinha visto. Por exemplo, a luz. O homem teve uma visão mental de o que poderia ser a luz e ele criou aquilo. Isso é uma visão, a visão mental. Nós temos a terceira visão, que é a visão espiritual. Esta é a visão que capacita o homem da fé. Essa é a visão que capacita os puros de coração a verem o invisível. Lembre-se, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se acreditam e se esperam. Isso é a visão espiritual. Hoje Deus é invisível fisicamente, mentalmente. Nós não temos como mentalizar Deus, nós não temos como visualizar fisicamente Deus. Mas os puros de coração, irmãos, pela fé, veem a Deus. Mas esse não é o único sentido do texto. A gloriosa recompensa dos puros de coração é que eles verão a Deus. O verbo grego aqui está no futuro contínuo. O que é isso? Em outras palavras, o que eu posso dizer
é que eles verão continuamente a Deus. Como assim? Verão continuamente? É isso mesmo, irmãos. Eles verão nesta vida espiritualmente pela fé. E na outra vida que está por vir, verão face a face. Agora nós estamos vendo Deus pela fé. Agora nós estamos vendo Deus pela obra da criação, pelas providências, pela redenção. Mas depois, irmãos, nós veremos Deus face a face. Glória a Deus por isso. Agora nós vemos como se por um espelho, irmãos. Mas depois, irmão, nós veremos sem véu. Então nós o conheceremos como também somos conhecidos. A visão de Deus na vida por vir, irmãos, é o céu dos céus, se eu posso dizer assim. Embora a Bíblia nos fala que nós vamos nos deleitar na Assembleia dos Santos, embora a Bíblia nos fala que nós vamos nos unir ao coro celestial, ao coro angelical, embora ser uma grande glória, embora a maior de todas as glórias, que eu posso dizer assim, né? É a promessa mais consoladora, embora tudo isso, a maior promessa que nós veremos a Deus. Essa é a maior promessa, é a promessa mais consoladora. Lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27, Jó, naquela tribulação, os irmãos conhecem a história de Jó e tudo que ele passou, ele encontrou refúgio quando ele diz, olha o que ele diz, irmãos. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revertido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Irmãos, eu me arrepio quando eu falo isso. Porque é algo imensurável. O ser humano, ele pensa que tem alegria, o ser humano pensa que ele possui algo. Eu fico até sem palavras para dizer. Qual vai ser a sensação, irmão, de ver a Deus? Mas eu tenho um alerta a te fazer. Um alerta muito sério. Aqueles que não têm o coração puro, irmãos, não verão a Deus. Pois lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E não existe santificação sem pureza de coração. Porém, irmãos, os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas, nossa maior recompensa, irmãos, é Deus. Ele é o melhor. Ele é melhor do que tudo que Ele dá, do que tudo que Ele nos faz. Ele é melhor do que isso. A justificação, nós não temos a justificação por Jesus, a graça, Deus é maior. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa recompensa. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Oh, que glória isso será, irmãos. Por isso que eu iniciei o estudo de hoje dizendo que para mim, isso aqui é o auge das bem-aventuranças. E como o estudo sempre termina, eu deixo no ar aos irmãos o questionamento de
Você tem sido religioso? Você tem sido moralmente correto, de acordo com o mundo? Ou a partir disso que nós estudamos aqui, você tem sido puro de coração? Você tem adorado a Deus exclusivamente, ou você tem adorado a Deus, mas lá no fundo também buscando outras coisas? Seu coração é limpo? Ele é dividido? É Deus quem habita no seu coração? Ou você acha que as obras exteriores relatam o que está no seu coração? Com certeza, muitas obras relatam o que está no coração, mas não é regra. Porque, como Jeremias próprio diz, enganoso é o coração do homem. Porque muita gente faz coisa boa com intenção ruim. Mas eu não estou falando com essas pessoas, eu estou falando com você. As intenções do seu coração são puras? São para adorar a Deus? São única e exclusivamente para temer a Deus? Com isso, meu irmão, nós terminamos o estudo de hoje. Iremos para o hino e logo após nós voltamos com os comentários e com a oração final. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para o hino. Esse é o seu programa Caminho e Verdade. Cumprir todo o teu querer.
igual ao teu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E esse é o seu programa Caminho e Verdade, toda segunda, quarta e sexta-feira, aqui na sua rádio Voo Livre. Você já fez seguro de vida para você, para sua família e para o seu automóvel? Não? Então faça correndo na Rede Corretora de Seguro, onde você pode confiar. Ligue para a Rede pelo telefone 3399-7897 99553-0259, que também é o WhatsApp. E falar com o seu Evandro. E você pode chegar lá na Marquês de Herval 307 Centro, Campo Bom, e falar com Evandro Halpe, da Rede Corretora de Seguros. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 3044 6709, e atende por WhatsApp 5561 999775586 ou 996150060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, estamos de volta e eu quero agradecer a cada um dos irmãos pela participação, agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de termos mais uma vez falado da palavra do Senhor, com muito amor, com muita responsabilidade e pela misericórdia dele pelas nossas vidas. Eu quero, como eu sempre faço nos finais do programa, agradecer a todos que estão aí participando desde o início ali, pastor Marconel Tavares, pastor Júnior Lucas, nossa irmã Rívia, bispo, glória a Deus pela tua vida, minha irmã, a nossa irmã Gildete, que é minha mãe, a paz, Cláudia, minha esposa, FDS, graça e paz, glória a Deus, e ali os comentários, a participação dos irmãos. Pastor Marconel colocou ali embaixo: verdade, a verdadeira religião é servir a Deus da forma que ele se revelou através da Bíblia. A adoração fora da palavra não é adoração. Amém, glória a Deus. FDS, Deus perdoa as minhas impurezas e purifica para a sua glória, meu Senhor. E é isso, minha irmã, que Deus possa nos purificar todos os dias, Pastor Marconel colocou ali: forte, Adão caiu num ambiente perfeito, o mal não está no ambiente. É justamente isso, irmãos? Nós temos visto aí no mundo que nós vivemos, e a culpa que eles dão, a maldade do coração humano é o ambiente. Mas nós bem sabemos que o meio nunca, que eu posso dizer, a palavra de Deus, Jesus Cristo vai dizer que o mal vem do coração,
Então, assim, a maldade ela não tem nada a ver com o ambiente. Tanto é que nós vemos que as pessoas que fizeram mais mal ao mundo eram pessoas inteligentes, eram pessoas de boa condição, não é? Ditadores, anarquistas, que tinham muito poder aquisitivo, né? Então a gente vê que não tem nada a ver com o meio que vive. Não é verdade? Glória a Deus, todos os irmãos ali participando. Irmã Cleide também, ali no finalzinho. Muito obrigado, minha irmã, minha cunhada. Vamos lá. A nossa irmã Rívia, ela está agradecendo por todas as orações, porque o esposo dela, o diácono Daniel Bispo, está se recuperando da cirurgia. Graças a Deus, minha irmã. Deus tem sido fiel. Grato ao Senhor Jesus pelas vidas de cada um que intercederam. Nós agradecemos a cada um dos irmãos que intercederam pela vida do nosso pastor Daniel Bispo ali. Que Deus abençoe a família dele, nossa irmã Rívia e a todos os seus filhos. Glória a Deus. Deus abençoa. Nossa irmã Cláudia ali colocou um versículo ali de João 6, 68 e 69, que diz: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. É isso. Que Deus nos abençoe. Nossa irmã FDS, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor me concedeu nesse dia maravilhoso, tão maravilhoso. O Senhor é nosso Deus. Glória a Deus por isso. Oh, meus irmãos, eu sou grato pela participação. Fico muito feliz quando eu olho aqui no chat e vejo os irmãos, não é, participando conosco nesse estudo, e os irmãos podem ter certeza de que eu aprendo muito com cada estudo desse, irmãos, com vocês ali colocando a opinião dos irmãos. Quando vocês tiverem dúvidas, questionamentos, discordâncias, por favor, mandem, que aí nós estamos aqui para aprendermos juntos. E eu afirmo de novo, se eu não souber responder qualquer pergunta, eu sou humilde em dizer que não sei, irei procurar e irei voltar depois e responder. Amém, irmãos? Estamos aqui para crescer juntos na palavra do Senhor, né? Na graça e no conhecimento. Então eu quero deixar aqui minha gratidão a todos vocês que participaram comigo aqui no chat, né? Eu tenho certeza que o pastor Sidney também está participando, só não pode estar digitando porque ele deve estar trabalhando, né? E outras pessoas também, né, que participam do seu trabalho na sua casa ou na sua condução, que estão ouvindo atentamente, mas não pode estar escrevendo ali para não atrapalhar. Então eu quero ser grato por cada um de vocês, irmãos, que participaram conosco. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. Lembre-se dessa palavra, irmãos, que nós tivemos hoje. A pureza de coração, ela é fundamental e requisito para ver a Deus. Lembramos nós que não uma pureza meritória, não a pureza através de obras ou ações humanas, porque se fosse assim, nenhum de nós seríamos puros de coração. Porque se fosse assim, todos nós, nenhum de nós veríamos a Deus. Porque todos nós somos pecadores. Mas a pureza de coração aqui, ela é voltada à adoração exclusiva de Deus. A adoração exclusiva de Deus no sentido de não deixar-se influenciar pelo mundo. Porque nós vimos que a luta é grande contra a carne todos os dias. Mas que ela não venha se passar de uma luta. Que ela não venha se passar de uma tentação. Que ela não venha entrar no nosso coração e nos desviar do nosso foco, do nosso alvo, que é o céu. Isso é a pureza que a bem-aventurança aqui diz. Que é um coração sem duplicidade. Único e exclusivo a Deus. Mesmo que o corpo sofra, mesmo que a tribulação seja grande, mesmo numa época em a qual nós estamos vivendo, onde o mundo tenta nos mostrar e tenta nos influenciar de que não existe um Deus, porque existem muitas tribulações. Você sabe o que eu estou dizendo? Muitas pessoas falam, se existe um Deus, onde Ele está? Nesse momento tão difícil. Mas nós sabemos que a recompensa dos salvos não está aqui. Nós sabemos que a recompensa dos salvos não é nesse mundo. Nós sabemos que a recompensa dos salvos é ver a Deus na grande eternidade. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né?
Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Irei finalizar esse estudo com uma oração e logo após teremos mais um hino. Amém? Mas desde já eu quero agradecer a cada um dos irmãos e convidá-los, a continuar na programação. Amanhã teremos reprise do programa do pastor Marconel Tavares. Teremos à noite o pastor Sidney Castro e toda a programação da Rádio Voo Livre. Não esqueça de divulgar, não esqueça de compartilhar. Amém, irmãos? Esteja participando conosco. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos juntos. Segunda-feira passada tivemos um problema técnico na rádio, o inimigo fica furioso, irmãos, quando a palavra de Deus ela é transmitida e houve uma derrubada do site por conta de hackers, E esse hacker ficou tentando derrubar durante todo o final de semana e segunda-feira. Mas Deus é maior, irmão. Como nós vimos aqui, a luta é grande, mas Deus é maior. Amém? Então, se Deus permitir, na próxima segunda-feira, estaremos juntos para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, misericordioso, eu só quero expressar aqui a minha gratidão, Pai. A minha gratidão por ter o privilégio de ver a Tua Palavra, de aprender a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra e de transmitir a Tua Palavra. Quero expressar a minha gratidão pela vida de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo agora e de cada um dos irmãos que irão nos ouvir posteriormente. Pai, que essa palavra ela venha adentrar no nosso coração e na nossa mente, nos transformando, nos renovando. Que essa verdade, Pai, ela venha se interiorizar e venha nos fundamentar todos os dias. Que nós possamos, Pai, ter um coração puro, sem duplicidade, voltado totalmente a Ti todos os dias. Sabemos que não é fácil, Pai. Sabemos que é difícil, Pai. Sabemos. O Senhor nos deixou avisado que no mundo nós teríamos aflições. Mas era para ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e aqui nós estamos, Pai. Cada dia mais tentando ter bom ânimo, tentando nos manter de pé. E cada dia que nós estamos de pé, eu tenho certeza que é somente pela Tua misericórdia. Porque se não fosse isso, Pai, se não fosse isso, Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por isso. Obrigado por cada um dos irmãos que estão nos ouvindo. Eu oro e peço pela vida de cada um, que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, Pai, no nosso mundo, no nosso Brasil. Nós sabemos, Pai, que sem ser pessimistas, mas as previsões não são das melhores, porque nós estamos vendo os sinais que estão acontecendo. Mas o Senhor disse que a Tua igreja ela é guardada pelo sangue do Cordeiro. E é nisto que eu creio. Quer na vida, quer na morte, Pai. Que seja para a honra e glória do Teu nome. E é por isso que eu Te agradeço no nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém.